Boa tarde, eu sou a Tayane, vamos nas pegadas? Hoje nós vamos falar sobre José, dar-se a conhecer a seus irmãos. Se encontra em Gênesis 45, do versículo 1 ao 15, que diz assim: Então, José, não se podendo conter, diante de todos os que estavam com ele, bradou: Fazei sair a todos da minha presença, e ninguém ficou com ele. Quando José se deu a conhecer a seus irmãos, e levantou a voz em choro, de maneira que os egípcios o ouviam, e também a casa de Faraó, e disse a seus irmãos: Eu sou José. Vive ainda meu pai? E seus irmãos não lhe puderam responder, porque ficaram atemorizados perante ele. Disse José a seus irmãos: Agora chegai-vos a mim. Chegaram-se, então disse: Eu sou José, vosso irmão, a quem vendestes para o Egito. Agora, pois, não vos entristeçais, nem vos irriteis contra vós mesmos por me haverdes vendido para aqui, porque para a conservação da vida Deus me enviou adiante de vós. Porque já houve 2 anos de fome na terra, e ainda restam 5 anos em que não haverá lavoura nem colheita. Deus me enviou adiante de vós para conservar a vossa sucessão na terra e para vos preservar a vida por um grande livramento. Se não fostes vós que me enviastes para cá, e sim Deus que me pôs por pai de Faraó e senhor de toda a sua casa, e como governador em toda a terra do Egito. Apressai-vos, subi a meu pai, e dizei-lhe: Assim manda dizer teu filho José: Deus me pôs por senhor em toda a terra do Egito. Desce a mim, não te demores, habitarás na casa de Gozém e estarás perto de mim, tu, teus filhos e os filhos de teus filhos, os teus rebanhos, o teu gado e tudo quanto tens. Aí te sustentarei, porque ainda haverá 5 anos de fome, para que não te empobreças tu e tua casa e tudo que tens. Eis que vedes por vós mesmos, e meu irmão Benjamim vê também, que sou eu mesmo quem vos falo. Anunciai a meu pai toda a minha glória no Egito, e tudo que tendes visto, apressai-vos e fazei descer meu pai para aqui. E lançando-se ao pescoço de Benjamim, seu irmão, chorou, e abraçado com ele chorou também Benjamim. José beijou a todos os seus irmãos e chorou sobre eles. Depois seus irmãos falaram com ele. Gênesis 45 é o capítulo da Bíblia que registra a revelação da identidade de José a seus irmãos. Ainda é mostrado como a família da aliança se reuniu em perdão e reconciliação. Além disso, esse capítulo é um testemunho claro acerca da providência de Deus no governo de todas as coisas. José revela sua identidade a seus irmãos. Gênesis 45, do versículo 1 ao 4. Gênesis 45 continua a narrativa de Gênesis 44. Capítulo que registra o plano de José para deter seus irmãos no Egito e submetê-los a um teste de lealdade. Os irmãos de José passaram no teste e se mostraram muito diferentes quando venderam o próprio José como escravo aos comerciantes ismaelitas, inclusive Judá. Ironicamente, o mesmo que propôs a venda de José se ofereceu para ficar no lugar de Benjamim, como escravo de José no Egito. É nesse ponto que Gênesis 45 inicia sua narrativa, mostrando a comoção de José. Quando ele não conseguiu mais se conter, ele ordenou que todos os seus servos saíssem de sua presença. Então José se emocionou profundamente e revelou sua verdadeira identidade a seus irmãos. Ele ainda perguntou se Jacó, seu pai, ainda estava vivo. Os irmãos de José ficaram perplexos e não responderam nada, pois estavam atemorizados. Mas José pediu que seus irmãos se chegassem a ele e explicou-lhes que não havia o que temer. José era o irmão que eles tinham vendido para o Egito. O testemunho de José acerca da providência de Deus. A porção principal de Gênesis 45, sem dúvida, é o testemunho de José, apontando para a providência de Deus no governo de tudo o que lhe havia cometido. Por isso José disse a seus irmãos que eles não precisavam ficar irritados contra eles mesmos pelo que tinham feito anteriormente, isso porque tudo fazia parte do propósito eterno e soberano de Deus. O contexto mostra que os irmãos de José estavam arrependidos de seus pecados e estavam com seus corações contritos. Então, em vez de olharem para seus próprios pecados, agora havia chegado o momento de eles contemplarem a graça de Deus em sua providência para a conservação da vida. Deus enviou José ao Egito por meio da ação de seus irmãos. Nesse tempo, José tinha cerca de 39 anos de idade. A terra já estava em crise há 2 anos e ainda restavam mais 5 anos de fome, pela falta de lavoura e colheita. Por isso, José falou claramente
que para conservar a sucessão da família da aliança na terra, através de um grande livramento, foi o próprio Deus que havia lhe enviado do Egito. A parte central da teologia da narrativa de José fica muito clara na seguinte declaração: assim não fostes vós que me enviastes para cá, e sim Deus, que me pôs por aí de Faraó, por pai de Faraó, e senhor de toda a sua casa, e como governador em toda a terra do Egito. Depois disso, José deu ordens para que seus irmãos fossem à casa de seu pai e o trouxessem ao Egito. Os irmãos de José deveriam explicar a Jacó que seu filho estava vivo e tinha sido exaltado por Deus na terra do Egito. Agora todos deveriam descer ao Egito e habitar ali, na terra de Gozém, uma região fértil no nordeste do Egito. Aqui nós vemos na história de José, mais uma vez, que Deus foi com José. Em meio a tantas e tantas coisas que José passou, ser vendido por seus irmãos, a esposa de Potifar falar coisas que ele não tinha feito, né? Lá na frente nós vimos isso. Em um outro vídeo a gente viu isso, né? E tantas coisas que José passou. Mas aí em Gênesis 45, que não era ainda que a gente vê que ali era a chance que José tinha para pedir, para poder perdoar seus irmãos. Porque se você reparar, José ele foi vendido por seus irmãos, ele foi tirado do seu seio familiar, por causa que seu pai o amava mais que seus irmãos. E aí nós vemos a história de José, e vemos que aqui ele não quis fazer o mal para seus irmãos, mas ele quis fazer o bem. Fala que ali aqui fala que e levantou a voz em choro, de maneira que os egípcios o ouviam, e também a casa de Faraó. Quer dizer, ali quando ele reparou que eram seus irmãos, que ele ia dizer para os seus irmãos que ele era José, que ele era a pessoa que seus irmãos tinham vendido. Ele chorou, por ele ver que ele iria dizer para os seus irmãos aquilo. E ali ele chorou. E ele disse a seus irmãos: eu sou José, vive ainda meu pai? E seus irmãos não lhe puderam responder, porque ficaram atemorizados perante ele. Sabe por que os irmãos de José ficaram atemorizados perante ele? Porque eles sabiam o que tinham feito. Eles sabiam que tinham cometido um erro com José. E aí, naquele momento, eles pensam assim, nossa, eu acho que eles pensam, José não vai nos perdoar. Mas sim, eles botaram medo na frente. Mas Deus era com José. E por que José não perdoaria os seus irmãos se Deus estava com ele? Se Deus tinha botado aquela chance para ele perdoar, sabe? E ali ele perdoa os seus irmãos, ele pede a seus irmãos que vá buscar o seu pai, buscar a sua família, para trazer para a terra de Gozém, para trazer para um novo tempo, porque aquele novo tempo seria o tempo onde eles estariam ali para se alimentar, entende? Porque, como ele fala aqui, assim não fostes vós que me enviastes para cá, e sim Deus que me pôs por pai de Faraó, senhor de toda a sua casa, e como governador em toda a terra do Egito. E no 7, aqui foi o 8 que eu li, mas o 7 diz: Deus me enviou adiante de vós para conservar a vossa sucessão na terra e para vos preservar a vida por um grande livramento. E fala, ainda no 11 diz: aí te sustentarei, porque ainda haverá 5 anos de fome, para que não te empobreças, tu e tua casa e tudo que tens. Eis que vedes no 12, e eis que vedes por vós mesmos, e meu irmão Benjamim vê também, que sou eu mesmo quem vos fala. Então, ali Benjamim viu que era José que estava falando, que era José. E você vê a história de José, você se emociona, porque
A gente sabe que no nosso mundo a gente passa por tantas coisas. E aí você vê que também você vê que José foi jogado, José na prisão interpreta dos sonhos, José na casa de Potifar. Nós vimos em Gênesis 39, José na casa de Potifar, e ali nós vimos a situação que José passou. Então, assim, tudo isso foi acarretado por causa do que os irmãos dele fez. Então, a gente vê que Deus ele trabalhou de todas as formas na vida de José, para que José tivesse a chance, tivesse um coração renovado e um coração que pudesse perdoar seus irmãos, como nós também devemos perdoar nossos irmãos. Nós também devemos dar a chance deles nos perdoar. Então, assim, essa mensagem que Deus queria trazer para você nessa tarde, e estaremos orando, agradecendo a Deus por essa mensagem, que Deus ele possa falar o seu coração grandemente, que você possa meditar nessa mensagem. Senhor, meu Deus e meu Pai, te peço perdão, Pai, por todos meus pecados, minhas falhas, meus erros, ó Pai. Senhor, nós vimos, Pai, em Gênesis 39, sobre José na casa de Botifar, nós vimos tantas e tantas mensagens que nós vimos e vemos na Bíblia, tantas e tantas mensagens que falam de José. E Deus, a gente vê aqui, Pai, que José ele foi um homem temente ao Senhor. Quando ele foi perdoar seus irmãos, porque que foi um ato de perdoar, porque desde a hora que ele se importou com eles, que ele quis, mesmo depois de tantas coisas que aconteceu na vida dele, por causa disso, por causa dos irmãos dele terem vendido ele quis ali, Senhor, ajudar os irmãos, ele quis ali falar, não se irrites com o que vocês fizeram anteriormente. E ali, Deus, ele fala aquilo, e ali, Senhor, eu tenho certeza que ele não estava sozinho, porque o Senhor estava com ele em todos os momentos. E ali foi o Senhor que fez aquela situação para que eles pudessem se encontrar. Ó Deus, muito obrigado, Pai, por essa mensagem que o Senhor trouxe nessa tarde pra gente. E que todos, Pai, possam ouvir e ver essa mensagem e entender o que o Senhor quer falar com eles. Que essa mensagem, Pai, possa penetrar no coração de cada um. Que eles possam, Pai, ser abençoados por Ti verdadeiramente, Pai. Em nome do Teu Filho Jesus, que vive e que reina para todos sempre. Amém e amém. Fiquem com Deus e até a próxima com mais um vídeo no canal. Tchau!